Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos nós, meus queridos irmãos. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou, neste momento, gravando mais uma mensagem. Eu até quero dizer para os irmãos que eu acho que essa semana, parece que uns 2 dias atrás eu preguei uma mensagem e eu falei que os Estados Unidos, eu errei, nos Estados Unidos eu falei que existe 20% de evangélico, de cristão, mas não, existe 20% de católico. A maior parte. No mundo não existe um país mais evangélico do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi fundado foi no ano 1498 pela Inglaterra, e a Inglaterra era um país cristão. E o Brasil, que foi descoberto no ano 1500, foi descoberto pelos portugueses. Os portugueses eram católicos. Essa é a diferença. Então eu errei na hora que eu falei que os Estados Unidos só existe 20% de evangélicos. Não, existe 20% de católicos. Que a maior parte das igrejas que hoje estão no Brasil surgiu dos Estados Unidos. Mas vamos lá. O tema da mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, minhas irmãs, é essa. Por que os religiosos não gostam da graça? Esse é o tema da mensagem. Por que os religiosos não gostam da graça? Por quê? Porque a graça não é para todos. Por que esse sistema religioso não gosta? Eles batem de frente contra a graça e eles não gostam. Mas a verdade é, porque a graça é um dom de Deus. A graça não foi dada a todos. A graça chegou somente àqueles a quem Deus quis entregar. Porque a própria palavra de Deus disse, está bem claro, a palavra ali no capítulo 2 e versículo 8 de Efésios, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, tá vendo? Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem pelas obras, versículo 9, para que ninguém bate no peito e se gloria. Então a salvação, a graça é um dom. Então não é porque você quer. Talvez você que critica, talvez o seu marido faz parte da graça, deixou de frequentar esses lugares onde ele frequentou por dezenas de anos. Você marido, você esposa, você filho, filha, pai, mãe, abandonou esse sistema graças ao bom Deus, que Deus te fez você conhecer e enxergar essa verdade. E você foi liberto. Mas eu conheço pessoas que não aceitaram. Eu conheço pessoas dentro da graça, que pregam a graça e a família está dentro do sistema. Eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque Deus não abriu o entendimento deles. Porque é necessário que Deus trabalhe aqui, ó. Não adianta abrir este livro. Você pode abrir este livro quantas vezes você quiser. Mas lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, Deus ilumina os seus olhos, não esses olhos carnal, mas o olhos espiritual e a mente. Então, quando você passar a entender e conhecer o que é graça, você vai enojar, você vai ter nojo desses movimentos que lá dentro você esteve por muitos anos. Você vai ver que você foi enganado por dezenas de anos. Você sustentou essa máfia por dezenas de anos. Você ajudou a enricar esses mafiosos que hoje eles são donos de fazendas, de aviões, de iates, de
empresas e tantas coisas mais através do seu dinheiro. E você, vindo para a graça, você vai ver que a graça foi dada a quem? Havia 12 apóstolos, mas os 12 seguiu o Jesus de Nazaré. E o Jesus de Nazaré seguia quem? Seguia Moisés. Então Pedro, Tiago, João, Filipe, os demais apóstolos seguiam Moisés. Você olha para Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Há dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Qual era o evangelho que Jesus pregava? O evangelho da circuncisão. E quando Jesus foi para o céu, ele deixou essa ordem para quem? Para os seus apóstolos. Os apóstolos pregavam o quê? O evangelho da circuncisão. Eles guardavam sábado, continuavam guardando as mesmas leis de Moisés. Por quê? Porque a graça não tinha chegado a eles. Mas quando o Cristo ressuscitado encontra com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ele diz: vai, Saulo, porque tu és para mim, lá no versículo 15, tu és para mim, Saulo, um vaso escolhido para divulgar esta mensagem a todos os gentios, que somos nós. Está lá no capítulo 49 de Isaías, versículo 6, Isaías 42, você vai encontrar o único apóstolo que o profeta Isaías profetizou foi o apóstolo Paulo. Os demais não estavam nos profetas, mas Saulo estava nos profetas. E Jesus, já antes, muito antes, quando Jesus surgiu, o Jesus de Nazaré, Saulo ainda era um adolescente. E quando Jesus subiu às alturas, Saulo se tornou um perseguidor. Por quê? Porque a graça não estava sobre ele. Ele estava com o véu, o mesmo véu que estava em Moisés, que estava naquele povo que seguia Moisés, estava também Saulo. Mas quando Saulo caiu, lá no encontro com o Cristo ressuscitado, o véu foi tirado. E a sua mente foi aberta. Seus olhos foram abertos. E Saulo saiu todo vapor, pregando o verdadeiro evangelho da incircuncisão. Não havia batismo, não havia Páscoa, não havia sábado, não havia nada de lei. Era o evangelho santo e puro. E é este evangelho que nós da graça pregamos. Por isso que o tema da mensagem, o nome da mensagem é essa. Os religiosos não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque a graça é um dom de Deus, não é para todos. Não é porque você é um religioso, você está há 30, 40 anos, você fez teologia, fez doutorado, você está ali dentro. É muito mais fácil você se tornar um ateu do que você vir para a graça. Porque eu estava ouvindo um grande pregador aí. Ele estava, acho que na Suécia, fazendo doutorado. E ele disse que quando ele percebeu que todos os seus professores, que eram bacharel em teologia, doutorado, eram todos ateus. Ele falou assim: mas vocês não... Não, nós não cremos. Nós não cremos em Deus, nós não cremos na Bíblia. Mas por que vocês fazem isso? Porque nós somos professor, nós vivemos salário. E ele teve que deixar os estudos e vir embora, porque ele disse que ele ia acabar virando um ateu. Então, meu irmão, esse tal de teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, esse monte de coisa, isso não transforma a sua vida. Sua vida só é transformada
quando o Espírito de Deus como abriu o meu entendimento. Você acha 44 anos dentro de um sistema? E hoje eu estou dentro da graça. Você acha que foi da noite para o dia? Eu, minha esposa, eu casei no Evangelho Quadrangular, em 83, e saí do sistema, agora há pouco tempo. Por que eu saí? Porque meus olhos e minha mente foi iluminada pelo Espírito de Deus. Então é por isso que eu estou dizendo. Quando você ouvir um pregador da graça, não critica, não zombe, pare, ouve, dá crédito no que ele está falando, medita, porque eu costumo citar capítulos e versículos, porque você pode olhar para o capítulo 1, versículo 17 de João, livro histórico, o que disse ali que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade não estava em Moisés. Ali diz que a graça e a verdade estava em Cristo, em Jesus. Não estava em Moisés. Então, a lei era condenação e morte. A lei não transformava, a lei não mudava, a lei não fazia nada a não ser condenar e matar. Por isso que Jesus diz: vinde a mim. 11 de Mateus 28, 29 e 30. Todos que estão cansados e oprimidos, eu vou dar alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, versículo 30, e o meu jugo é suave. Então é esse jugo suave que a graça prega. Nós não temos lei, nós não ficamos impondo, você tem que orar. Eu nunca disse em mensagem nenhuma, eu estou com quase 1000 mensagens. Eu nunca disse que você tem que orar, que você tem que jejuar. Você tem que dar graças a Deus. Agradecer a Deus por você existir. Agradecer a Deus pela comida, pela bebida, pelas vestes, pela saúde, pela sua vida, pela sua família. Porque é isso que Deus quer, ouvir da sua boca agradecimento. Porque dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Jesus perguntou, e o que voltou não era judeu. Jesus perguntou, não eram 10? Cadê os 9? Os 9, ó. Só um que voltou, e era um samaritano que era repudiado, desprezado pelos judeus. Ele voltou, prostrou-se diante de Jesus e glorificou o nome de Jesus. Então, é isso que Deus quer, que você reconhece que sem Ele nada podemos fazer neste mundo, porque Ele é tudo em nossa vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, se você não é ainda da graça, procura. Não é eu, não é só eu, mas nós temos vários irmãos da graça. Somos todos iguais. Cada um tem um sistema. Eu tenho o meu sistema. Cada irmão da graça tem o seu sistema, a sua maneira de pregar, mas nós somos tudo um só em Cristo Jesus. Meu irmão, divulga esta mensagem. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.